Fala aí, galera do Exatas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma playlist a respeito da geometria plana, tá legal? E é o seguinte, antes de nós passarmos para estudos mais complexos da geometria plana, né, o cálculo de figuras, da área de figuras, o cálculo de ângulos internos e externos, nós temos que passar ver algumas noções e proposições primitivas, tá ok? Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Bom, o que seria uma noção primitiva dentro da matemática? Uma noção primitiva, elas são aquelas noções que elas são adotadas, mas não tem uma definição para elas, são adotadas sem definição, tá bom? Por exemplo, algumas que nós vamos ver aqui, umas noções que nós vamos ver, é de ponto, reta e plano. Na verdade, algumas não. São as noções que nós iremos ver, que é a noção de ponto, reta e plano, tá bom? Elas são adotadas sem nenhuma definição, tá legal? Então, retomando aqui o raciocínio, então, ponto, reta e plano são noções geométricas que elas não possuem uma definição, tá ok? Então, beleza. Então, a gente vai dissecar um pouco sobre o que são o ponto, a reta e o plano. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que é o seguinte, né? Talvez não tenha uma definição, mas você sabe o que é um ponto, uma reta e um plano. Porque isso são coisas do nosso dia a dia, são coisas que fazem parte do nosso universo, então você com certeza sabe o que é. Tá legal? Beleza, então. Como que nós vamos, então, denotar, né, o ponto e a reta e o plano? Bom, o ponto, nós vamos denotar o ponto através de letras maiúsculas latinas, ou seja, o Azão, o Bzão, o Czão. A reta já vão ser letras minúsculas latinas, né, como o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e assim por diante. E o plano nós vamos denotar através do alfabeto grego e letras minúsculas, como alfa, beta e gama, tudo bem? Então, olha só. Então, toda vez que eu quiser representar, por exemplo, um ponto, eu preciso usar uma letra maiúscula do alfabeto latino, por exemplo, a letra P, né, que é muito comum. P de ponto, tá legal? E aí, quando eu tiver, por exemplo, uma reta S, por exemplo, né? Eu vou denotar através de uma letra minúscula do nosso alfabeto latino. E aí, quando eu quiser denotar um plano, então veja bem que eu vou desenhar aqui um plano, tá bom? E aí, esse plano eu vou denotar por alguma letra do alfabeto grego, uma letra minúscula. Por exemplo, o Φ. Φ, tá bom? Beleza, então. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que saber. O ponto por uma letra do alfabeto latino maiúscula, a reta por uma letra minúscula e o plano por uma letra grega. Tudo bem? E aí, né, já puxando o gancho aqui, é como nós iremos representar graficamente o ponto e a reta, o plano. Então, o ponto é dessa maneira aqui, ó. Né? Como eu falei para vocês, não tem uma definição, mas você sabe o que é um ponto. Uma reta, tá legal? E um plano. Ó. Um plano. Lembrando que o plano, ele possui apenas duas dimensões, certo? Por exemplo, se eu pegar essa folha aqui e for tratar essa folha como um plano, tá? Ela tem uma mínima espessura bem aqui, mas eu posso considerar como se tivesse apenas duas dimensões. Então, isso é dessa forma que nós representamos o plano, tá legal? Então, bem simples, bem tranquilo, né? São coisas que nós já vemos no nosso dia a dia. E aí, a partir disso, a partir do ponto, da reta e do plano, nós temos algumas posições relativas
entre esses três carinhas, entre o ponto, a reta e o plano, tá legal? Que nós chamamos de proposições primitivas. Então, a primeira que nós vamos ver é o postulado da existência. Então, imagina que eu tenho uma reta no espaço, né? E aí, esse meu postulado da existência vai me dizer o seguinte. Ele vai me dizer o seguinte, que... Então, retomando aqui o raciocínio, então, o postulado da existência vai me dizer o seguinte. Eu vou ter uma reta, né? Uma reta aqui, ó. Vamos dizer que seja uma reta R, tá bom? Uma reta R. E nesta reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Tá legal? E aí isso aqui é uma coisa bem interessante que você, se você já estudou a reta real, né? Você lembra lá o seguinte, ó, vamos botar aqui a reta real. Na reta real, entre os números 1 e 2, por exemplo, existem infinitos números, certo? Infinitos números entre o 1 e o 2. Isso se deve, né? Isso fica mais fácil de nós compreendermos quando nós entendemos esse postulado da existência, que numa reta, né, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho aqui infinitos pontos. Tá legal? Então, esse aí é o nosso primeiro postulado. E o segundo postulado semelhante a esse aqui diz o seguinte, que um plano, né, aqui, por exemplo, se eu tiver o plano alfa, eu tenho infinitos pontos, né, nesse plano. Perceba bem só uma coisa, pessoal. Aqui, apesar do plano eu ter colocado essas retas aqui para delimitar o plano, né? A reta, ela faz parte do plano, legal? Mas ele pode se estender infinitamente, o plano, tá legal? Mas nos ateremos aqui. Então, no plano nós temos infinitos pontos, bem como fora desse plano aí. Tudo bem? Beleza, então. Então, continuando aqui, nós vamos ter agora as posições entre os pontos, a reta e o plano, tá bom? Então, a primeiro tipo de posição que nós podemos ter vai ser entre ponto e ponto. Então, por exemplo, imagina que eu tenho dois pontos, tá legal? E aí, esses dois pontos, eles são coincidentes, ou seja, eles estão no mesmo lugar do espaço. Então, eu posso dizer que esses dois pontos são o mesmo, tá legal? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, um ponto A e um ponto B, só que o ponto A e o ponto B, eles estão coincidindo, eles estão no mesmo lugar do espaço. Então, o ponto A é igual ao ponto B. Da mesma forma, se o ponto A não estiver coincidindo com o ponto B, né, eles não estiverem no mesmo lugar no espaço, então o ponto A ele é diferente do ponto B. Então, a gente denota quando são iguais, A igual a B, quando são diferentes, A diferente de B. Tudo bem? Então, essa é a primeira posição relativa entre essas noções primitivas, né? Entre o ponto e ponto. E aí, a segunda noção que nós temos é entre um ponto e uma reta. Então, dados um ponto P e uma reta R, nós podemos ter as seguintes situações. Então, o ponto P, ele pode estar em cima, né, da reta R. A gente pode estar na reta R. A gente diz, então, que P está contido em R, que é o ponto P, está contido em R. Tá legal? E também o ponto P, ele pode estar fora da reta R. Nesse caso, nós dizemos que P não pertence a R. Tudo bem? Legal. Então, bem simples aí, bem intuitivo, né? Essa questão de posição entre ponto e reta. E aí ainda nós temos, falando sobre ponto e reta, nós podemos ter pontos colineares. O que seriam pontos colineares? São pontos, né, que eles estão pertencentes a uma reta, a uma mesma reta, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo, uma reta R,
o ponto A e o ponto B estão sobre essa reta. Então, esses pontos eles são colineares, ou seja, eles fazem parte da mesma reta. Então, A e B pertencem à reta R, tá bom? De igual forma, eu posso ter também, eu posso ter o seguinte, né? Imagina que eu tenho aqui, ó, eu falei aqui, dois pontos no mesmo local, no mesmo lugar do espaço. Eu posso ter duas retas no mesmo lugar do espaço. Deixa eu só desenhar aqui. Eu posso ter a reta R e eu posso ter a reta S também no mesmo lugar do espaço. Então, essas retas, elas são coincidentes também, tá bom? E aí, um outro fato interessante é que é o seguinte. Então, se eu tenho dois pontos colineares, tá bom? Esses dois pontos colineares, eles determinam uma reta. Então, o que isso aqui quer me dizer? Quer me dizer que para que eu determine uma reta, são necessários apenas dois pontos, tá legal? Então, deixa eu fazer uma ilustração aqui melhor. Então, imagina o seguinte, eu tenho um ponto bem aqui, que eu vou chamar ele de ponto A, e pelo ponto A, eu posso desenhar uma reta aqui, ó, que eu vou chamar de reta S. Eu posso ter outra reta aqui, que eu vou chamar de reta T. Eu posso ter outra reta que passa pelo ponto A, que eu vou chamar de reta U. Eu posso ter essa outra reta aqui, que eu vou chamar de reta B, tá legal? Então, perceba que é o seguinte, pelo ponto A, passam infinitas retas. Eu posso desenhar aqui infinitas retas aqui, por esse ponto A. No entanto, quando eu desenho o ponto A bem aqui, e o ponto A e o ponto B, eu só tenho... Opa! Imagina que Imagina... Aqui, eu redesenhei aqui para ficar melhor. Então, o ponto A e o ponto B, então, eles determinam uma única reta. Uma única reta. Tá legal? Então, o ponto A e o ponto B, eles determinam uma única reta. Então, por dois pontos passa apenas uma reta. Tá legal? Então, beleza. Então, o que nós temos aqui, dois pontos determinam uma única reta. Eu botei aqui o exemplo, né? O ponto C, o ponto D e a reta A. Tá legal? E aí, uma outra forma de determinar também um plano seria o quê? Seriam através de três pontos, tá bom? Então, se eu tenho, olha só, três pontos vão determinar um plano, tá legal? Isso aqui é uma coisa bem interessante de nós observarmos o seguinte. Então, eu tenho aqui o plano alfa, certo? Eu tenho os pontos A, C e B, tá bom? E aí, o seguinte, quando eu traçar uma reta entre o ponto C e o ponto B, eu vou ter apenas uma reta, certo? Só vou ter uma reta aqui. Entre o ponto A e o ponto C, eu vou ter também apenas uma reta. E entre o ponto A e o ponto B, eu também vou ter apenas uma reta. Então, um plano, ele pode ser determinado por três pontos, né? Por três pontos ou três retas. Por que três retas? Porque as três retas são as que passam, né, por todos os três pontos aí. Tá legal? Então, esses três pontos, eles vão determinar um plano. E entre esses três pontos vão se passar três retas. Tá legal? Muito bem. Só ratificando aqui, pessoal, uma coisa. Só consertando aqui, pessoal, uma coisa. Eu falei ali mais cedo que três retas determinam um plano. Na verdade, não é isso que eu quis dizer. Quis dizer que três pontos num plano vão passar três retas. Tá legal?
3 pontos, então para se determinar um plano, eu posso ter 3 pontos ou 2 retas, na verdade, tá bom? Ou 2 retas. Mas, quando eu tenho 3 pontos num plano, vão se ter 3 retas. Mas não necessariamente eu preciso de 3 retas para poder determinar um plano. Eu preciso de apenas 2 retas e de 3 pontos, tá legal? Beleza. E aí, então, continuando, nós temos aqui o seguinte. Se uma reta tem 2 pontos distintos, né? Ou seja, 2 pontos que não estão no mesmo espaço, 2 pontos distintos no plano, então a reta ela está contida no plano, né? Então, como a gente viu antes ali, uma reta ela é determinada por 2 pontos. Então, tem o ponto A e o ponto B. Só que e a reta S, né? Só que se esses pontos estiverem contidos num plano, que eu vou chamar aqui de beta, né? Aqui como eu desenhei aqui do lado, ó, eu tenho o ponto C e o ponto D, o ponto A e o ponto B. Estão sobre a reta S, aqui estão sobre a reta R. Se esses 2 pontos estão contidos no plano beta, ou no plano aqui, no plano beta, né, que eu chamo de beta, então esta reta está contida no plano, tá legal? E aí, o nosso penúltimo aqui que nós vamos ver é pontos coplanares. Então, se pontos colineares são pontos que estão na mesma reta, pontos coplanares são pontos que estão sobre o mesmo plano. Legal? E retas concorrentes. O que seriam retas concorrentes? São retas que elas possuem um e apenas um único ponto em comum. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta A e a reta S. A interseção entre a reta A e a reta S é o ponto B. Tá legal? Então, isso são retas concorrentes. São retas que possuem um ponto em comum, tá? Se nós formos para pensar, ou 2 retas possuem apenas um ponto em comum, ou elas possuem todos os pontos em comum, né? Tá legal? Então, quando elas possuem todos os pontos em comum, elas são as mesmas retas. Elas são a mesma reta. Quando elas possuem apenas um ponto em comum, elas são retas concorrentes. Ó, isso aqui que eu quis dizer. Ó. Se eu tenho a reta R e a reta S em cima da reta R, então elas possuem todos os pontos em comum, então elas são as mesmas. Se eu possuo apenas um ponto em comum, então significa que elas são retas concorrentes. Tá legal, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido bem aqui as nossas noções primitivas, tá? São, assim como falei, um assunto bem tranquilo, bem fácil, até porque nós já vimos isso, nós já conhecemos isso no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso aí, então um forte abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!